Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Quem conhece o Deus que eu conheço, sabe que Ele é dono do poder. A majestade é sua casa, a glória é seu endereço. Só Ele tem a decisão e faz o que quiser fazer. Nunca houve engano em sua face, nem a injustiça em seu olhar. Em seu caráter não há dúvida, nem máscara, nem disfarce. Da sua boca sai verdade, fala o que quiser falar. Deus indecifrável, imortal, inabalável, inatingível, intocável. É impossível Deus errar. Ele não tem oponente, nem tem sucessor. Seu trono é fixo, jamais se abalou. A crise que afeta os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaças, não sabe o que é medo. Se guarda um segredo, não há quem descubra. É o justo juiz que faz tudo correto. Se faz um decreto, não há quem derruba. Eu sirvo a Ele, adoro Ele, dependo dEle. Ele é meu rei, nos braços dEle refúgio encontrei. Morar com Ele um dia eu irei. Ele não tem oponente, nem tem sucessor. Seu trono é fixo, jamais se abalou. A crise que afeta os governos da terra, em seu governo nem perto passou. Não sofre ameaças, não sabe o que é medo. Se guarda um segredo, não há quem descubra. É o justo juiz que faz tudo correto. Se faz um decreto, não há quem derruba. Eu sirvo a Ele, adoro Ele, dependo dEle. Ele é meu rei, nos braços dEle refúgio encontrei. Morar com Ele um dia eu irei. Deus indecifrável, Deus indecifrável. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes, internautas, vocês que estão conosco através da Rádio Web Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos,
ou através das redes sociais. Que a boa mão do Senhor possa estar estendida sobre a minha vida, sua vida, seu lar. Que Deus possa te abençoar neste momento. Nós já queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus, dizer que estamos felizes em tê-los participando do nosso programa Voz da Escola Bíblica. Esse programa que tem um compromisso de levar até você uma reflexão, uma meditação na palavra de Deus, baseada na lição da semana. Agora estamos com a lição de número 4, Deus é triuno, falar sobre a Trindade, e é importante que você fique conosco. Nossa saudação a todos os obreiros, irmãos, amigos que estão conosco aqui na cidade de São Miguel, no campo. Você de outras partes do Brasil, que nos acompanha através do YouTube, que Deus possa fazer nesse momento um aprendizado para todos nós. Já queremos lhes convidar para a leitura bíblica, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 3, versículos 15 a 17, vai nos dizer: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amados, aí está o batismo de Jesus, e dentro da nossa reflexão vamos buscar apresentar para vocês exatamente o Deus triuno, a Trindade bíblica, não é? É uma sequência de estudos apologéticos, e desta feita estudar esta doutrina, que é uma das mais difíceis doutrinas, não é, para se explicar, pois mostra na sua exposição a grande limitação da razão humana, da mente humana para compreender os mistérios de Deus, a essência, a estrutura de Deus, né? E nós sabemos que os pensamentos de Deus são muito elevados, como disse o profeta Isaías, capítulo 55, 8 e 9. Assim como os céus estão acima da terra, assim são os meus pensamentos, assim são os meus caminhos. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos entender, compreender, né? Assim como nas outras doutrinas das Escrituras, é preciso que exercitemos a nossa fé, acima de tudo, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, aceitando como verdade, né, fundamental, como regra de fé e prática. Claro que nunca vamos entender plenamente, mas dentro da compreensão que temos, se entendermos a Bíblia como palavra de Deus, como inspirada pelo Espírito Santo, aquilo que nos foi possível ser revelado, se a gente crer, exercitar a fé, então o Espírito Santo aí está para nos revelar. Falar sobre trindade ou triunidade de Deus, as palavras trindade ou triunidade, não se encontram na Bíblia Sagrada. Esse é um dos pontos que os hereges, né, aqueles que discordam dessa doutrina, querem tomar por base, porque não temos a palavra, né, o termo trindade ou triunidade em toda a Bíblia, como aliás muitos outros termos também criados pelos estudiosos das Escrituras não estão nos ensinos bíblicos. Isso é uma verdade, né? A ausência dessa palavra da Bíblia, porém, não significa, né, em absoluto que, como defendem algumas pessoas, né, algumas seitas heréticas, que a doutrina da Trindade seja uma criação humana ou algo que não corresponde a verdades bíblicas. Não, isso não é correto, né? O fato da não existência da palavra não desqualifica a doutrina. A doutrina existe, a doutrina é baseada em acontecimentos, em citações, em referências e assim por diante. E nós temos inúmeras citações da participação, da presença da Trindade Santíssima em toda a Bíblia.
Pois bem, a realidade da Trindade encontra-se presente na Bíblia desde o seu primeiro versículo. No Gênesis capítulo 1, versículo 1, aquele texto bastante conhecido: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente vai para a língua original hebraica, já encontramos ali a Trindade. Porque a expressão dita Deus ali na tradução, Elohim, é deuses, é Deus no plural. Então, no princípio, quando Deus estava criando os céus e a terra, já diz que havia mais de um Deus, os deuses da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estavam juntos na criação. E aí nós vemos no texto original a presença de Elohim, né? Palavra grega que significa Deus, e ela se encontra no plural, né? Embora que o verbo criou, bará, está no singular, mas Elohim é plural. Então Deus estava presente, o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. No Evangelho de João, Jesus faz outra citação, diz que no princípio todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava presente, o Pai estava presente, o Espírito Santo estava presente desde o princípio. Assim, logo no limiar da revelação divina, né, nós encontramos Deus que ao mesmo tempo é plural e singular, né? Um único Deus, mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo presente, né, em mais de uma pessoa, tá certo? A palavra Trindade foi cunhada dos primeiros estudiosos da Bíblia, depois dos apóstolos. Os chamados pais da igreja foi quem começaram a usar esta expressão, em especial Tertuliano, né? Entre os anos 155 e 222, é um dos principais defensores da fé cristã, né? Em meio às perseguições do Império Romano, né? Dos intelectuais pagãos do seu tempo. Tertuliano foi quem começou a usar esta palavra, exatamente dando evidência aos fatos da ação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo através de toda a Bíblia. Então, nessa lição, nós vamos aprender sobre essa doutrina tão conhecida, tão necessária. Vamos destacar, né, os conceitos bíblicos, vamos pontuar em vários momentos que a Trindade está presente, né? Está presente. Isso não contradiz a unidade de Deus. Não, Deus é um Deus único, né? Agora, ele é único, mas é triuno. Está presente em 3 pessoas, não é? Pois bem, lá no Evangelho de Mateus, né? Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19, está escrito lá 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Jesus mandou batizar, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí já temos uma comprovação no Novo Testamento, né? Nos dons espirituais, 1 Coríntios 12, está lá escrito que é um único Senhor, é um único Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Jesus que é o Senhor. Então temos a Trindade nos dons, né? Enfim, não são 3 pessoas no sentido de 3 deuses, mas é um único Deus se revelando em 3 pessoas. Isto é importante. Jesus disse, João 10:30, eu e o Pai somos um. Um único Deus, mas aí está o Pai e está Jesus. Jesus também disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. Então aí está Jesus, aí está o Pai e o Espírito Santo. Viremos, eu, o Pai e o Espírito Santo, viremos para ele, faremos nele morada. Então, não contradiz a unidade de Deus. Deus é um único Deus, mas em 3 pessoas. Não é também uma invenção humana, porque está na palavra de Deus, né? A Bíblia está aí para comprovar isto. Uma das objeções à doutrina da Trindade é que teria sido produzida pela mente humana, que é de origem pagã e foi imposta por um imperador pagão. Nada disso.
Constantino teve a sua participação, né, no concílio de Niceia em 325 depois de Cristo, permitindo que aquele concílio acontecesse, mas nada tem a ver com a ação da Trindade em toda a Bíblia, né? Em toda a Bíblia. Então a Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. Nós temos várias citações, por exemplo, segundo aos Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Aí não está presente a Trindade? Na bênção apostólica nós temos a Trindade atuando, agindo, não é? Muito bem. Então, meus amados irmãos, é algo bíblico, não é algo da mente humana, não é algo irracional, como diz alguém. A Santíssima Trindade está na Bíblia desde o Antigo Testamento, na criação do universo, já citamos, né? Na aparição do anjo do Senhor, quando o anjo do Senhor aparecia, então estava lá o anjo do Senhor Jesus, né? Personificado, né? O Pai falando, atuando, o Espírito Santo dirigindo, e assim por diante, né? Em alguns casos, o anjo do Senhor é uma indicação a respeito da Trindade no Antigo Testamento. Vemos que esse anjo, dependendo do contexto, não apenas se identifica como o próprio Senhor, como também é assim identificado a quem ele se revela. Nós temos vários textos aqui, Gênesis 16, 9, 13, Gênesis 22, e assim por diante, né? Então, de acordo com Strong, algumas dessas aparições podem designar o Logos pré-encarnado, Jesus. O Logos, a palavra, o verbo, né? E assim nós temos a confirmação, né, da aparição da Trindade agindo, atuando, aparecendo na pluralidade de pessoas na divindade, né? O Elohim, né? Deus, né? Que no Antigo Testamento vem com essa palavra no plural, certo? De modo semelhante, o salmista registra: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés. Salmo 110, verso 1. Então, disse o Senhor ao meu Senhor. Então está aí a presença de Jesus, a presença de Deus, né? Então temos sempre, né, Deus ou Senhor. Ela se distingue em outra pessoa que também se identifica como Deus. É a presença da Trindade. Não temos o nome, a palavra, mas a Trindade está aí atuando. A Santíssima Trindade também aparece no Novo Testamento, no batismo de Jesus. São Mateus, lemos aqui, Evangelho de Mateus 3, 16 e 17. Jesus desce às águas, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, como uma pomba, e ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Então, se você aceitar ou não, se crê ou não, mas a Trindade está na Bíblia. Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele e o Pai fala do céu dizendo: este é o meu filho amado. No Monte da Transfiguração, São Mateus 17, 5, Marcos 9, 7 e 8, ali a Trindade se manifesta. Jesus está no monte com Pedro, Tiago e João, né? Jesus está glorificado, transfigurado, né? Recebe aquela glória, né? E diz que se ouviu do céu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então o Pai fala a respeito do Filho. Não é? Então temos por demais textos na Bíblia que vêm para comprovar a ação e a presença da Trindade. Na ascensão de Jesus, já prestes a ser assunto ao céu, o Senhor Jesus Cristo, ao dar últimas instruções aos discípulos, declarou: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 28, 19. Pode restar ainda alguma dúvida acerca da Trindade? Se em toda a Bíblia, desde o Gênesis, nós encontramos a ação da Trindade? Na vida da igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Meu Deus, a Santíssima Trindade aparece sempre, né? Sempre ela está presente. No capítulo 1, versículos 1 e 2 de Atos,
A gente vê na saudação que o evangelista Lucas, que escreveu Atos, ele faz, né? E diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, veja bem, Jesus está aqui presente, né? Jesus não só começou a fazer, como a ensinar, né? Foi recebido em cima no céu, para estar com o Pai, deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, nós temos a ação aí de Jesus, a ação do Espírito Santo, e assim em toda a Bíblia, né? Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, né? E com virtude. Então, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com virtude. E diz mais: o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glória a Deus. Então, Deus ungiu a Jesus, né? Aí já temos duas pessoas. Deus ungiu a Jesus. Aí diz com o Espírito Santo e virtude. Aí temos a terceira pessoa, o Espírito Santo, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Aí volta, porque Deus era com ele. Então, queridos, não há por que duvidar de uma doutrina tão clara. Infelizmente, né, vamos encontrar alguns hereges, algumas pessoas heréticas que não querem crer na Bíblia como palavra de Deus e ficam buscando pretextos para desmanchar uma doutrina tão clara nas Escrituras. Nós vemos também na Bíblia os atributos divinos nas pessoas da Trindade. Né? A Bíblia categoricamente especifica que todas as pessoas da Trindade possuem a mesma essência, possuem os mesmos atributos incomunicáveis. Né? Deus, o Pai, ele é onisciente, ele é onipotente, né? Ele é onipresente, isto é, ele sabe tudo, ele conhece todas as coisas, está em todos os lugares. Jesus também, o Espírito Santo também. Então, nos atributos nós percebemos a presença da Trindade. Então, queridos, está aí uma rápida e parcial explicação, lhe mostrando que a doutrina da Santíssima Trindade é puramente bíblica. Puramente bíblica. Está em toda a palavra de Deus. Não é? Então, se tentássemos entender Deus por completo, disse certo pensador, no caso foi o grande teólogo Geisler, se tentássemos entender Deus por completo, podemos perder a razão, a mente. Mas se não acreditarmos sinceramente na Trindade, perderemos a nossa alma. Então é melhor acreditar, aceitar a doutrina. Né? Claro que nossa mente é limitada, mas temos o Espírito Santo para nos iluminar. Concluo estas minhas palavras lhe dizendo: se você tem dificuldade de entender a doutrina da Trindade, peça ao Espírito Santo para lhe ajudar, e ele vai lhe iluminar a sua mente, e você vai compreender estas verdades. Que Deus te abençoe, que Deus possa iluminar a tua mente, e que Deus te use, você professor da escola bíblica, para também levar este esclarecimento a outros que ainda não entendem uma doutrina tão maravilhosa como a doutrina da Trindade. Oremos então ao Senhor nosso Deus, pedindo uma bênção. Querido Salvador, te louvamos e agradecemos por tua santíssima palavra. Te agradecemos pela revelação, Senhor, deste mistério, algo que esteve oculto, mas que o Senhor nos revelou. Ajuda outros a entender, Senhor, a tua palavra. Ajuda cada professor a tornar notória essa doutrina bíblica tão importante. E que assim possamos continuar desfrutando da tua bênção, da tua palavra, das tuas revelações. É o que eu já te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido ouvinte.
Fique conosco sempre neste portal. Temos ciclo de oração, temos culto de doutrina na sexta-feira à noite, temos esse estudo da lição no sábado, e assim estamos dando a nossa parcela de colaboração para o reino de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Amém. Quão grande abismo entre nós, quão alto monte a escalar. Com desespero voltou ao céu e a noite veio a me chamar. Ali no escuro, o amor profundo cruzou a sombra e me alcançou. Está consumado e o fim escrito. Minha esperança está em Jesus. Quem imagina amor tão grande, tão plena graça ao coração? O Deus eterno deixou sua glória, do meu pecado se vestiu. Na cruz falou: sou perdoado. O Rei dos Reis me adotou. Senhor querido, eu te pertenço. Minha esperança está em Jesus. Oh, aleluia, a quem me libertou. Aleluia, da morte me arrancou, minhas cadeias quebrou. Em seu nome a salvação, minha esperança está em Jesus. E tuas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou. Desde o silêncio, grande rugido quebrou o poder da morte em mim. E tuas promessas